Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema, mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Sobretudo, compartilhe com outras pessoas. Além do like, você deve acionar o sininho para receber notificações dos novos vídeos e compartilhar, para que os nossos vídeos cresçam e apareçam nas plataformas do YouTube. E você também, quando ver o vídeo lá nos grupos de Facebook, dê like, mas não apenas no grupo. Dê like dentro do vídeo para ajudar o nosso vídeo a subir na plataforma. E também você deve participar, convido você a participar do meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Maçom sempre com 2 S e tudo junto. E o meu blog, como eu disse, faz algum tempo que eu não escrevo, mas no blog tem um bom acervo do meu material. O endereço do blog é rosamaçom.blogspot.com. E eu convido você também para participar desse canal, sobretudo se você concorda que o professor precisa ter voz na sociedade. Nós, professores, estamos ali em meio à grande multidão que passa pela escola pública. E a educação política tem que passar pela escola. Porque é a escola que vai promover, sobretudo a escola pública, a civilidade, ou seja, a consciência pública do cidadão. Para que o cidadão, numa época de pandemia, segundo especialistas, outras virão, pela maneira como nós organizamos o nosso capitalismo. Então outras pandemias virão. E também é importante que o professor também questione certos valores do capitalismo que promovem a organização social, que promovem pandemias. Então, é no chão da escola que nós precisamos vocalizar a voz do cidadão como agente público também. Então o professor é importante nisso. Politizando, participando, não apenas de maneira partidária, que também é legítimo. O professor tem direito de expressão. Evidentemente que um professor não vai chegar numa sala de aula, Lula 2022, Bolsonaro 17. Não, não é assim. Mas a ideologia do professor, seja ela de esquerda, direita, centro ou outros bichos, aparece, né? Professor não é filho de chocadeira, né? E não pensem que todos os professores são comunistas, de esquerda, socialista. O presidente Bolsonaro teve e tem muito apoio também de professor. Não sei como, né? Mas tem. Mas tem também. Então, o professor não é filho de chocadeira. O professor também tem as suas opiniões. E também o objetivo desse canal é combater o pensamento binário nas redes sociais. E hoje, inclusive, no tema de hoje, vamos falar sobre aspectos do pensamento binário, como ele se organiza também hoje na sociedade através das mídias digitais. Ok? O tema de hoje é a retórica da Matrix. Existe uma retórica no ar que as pessoas copiaram e copiam lá do filme Matrix. Então, no filme, e as pessoas não têm a noção de que o filme é um filme. O filme, ele é uma caricatura até da realidade, mas um filme é uma caricatura. Então, no filme tem uma Matrix que organiza toda a vida social. E então existem os que estão dentro da Matrix e os que estão fora da Matrix. E alguns identificam essa Matrix até com o socialismo. Pô, gente, nada é mais dominante no mundo que o capitalismo. E tem gente que consegue dizer que a matriz que organiza o mundo é o socialismo. Tem gente que consegue. Eu não sei como, mas tem gente que consegue fazer isso. E outra retórica que aparece nas redes sociais é a ideia de bolha. Você não concorda comigo porque você está dentro da Matrix.
né? É um dos aspectos do pensamento binário hoje, né? Você está dentro da Matrix. Mas eu não, eu tenho consciência política, então eu estou fora da Matrix. Mas como você está dentro da Matrix, você não consegue ver, você não consegue enxergar. Essa é uma das retóricas do pensamento binário hoje, né? Você concorda comigo? Então você está dentro da Matrix, está fora da Matrix. Você não concorda comigo? Então você está fora da Matrix. Ou seja, você não concorda comigo, então você está dentro da Matrix. E teve um pesquisador, um pensador, que foi o primeiro a falar de forma mais objetiva a respeito dessa questão do que nós chamamos hoje de bolhas, que foi o escritor Peter Sloterdijk, exatamente num livro dele chamado Esferas e Bolhas. E Peter Sloterdijk, ele identificou que a maneira como nós nos organizamos em sociedade, nós nos organizamos em torno de esferas, também em torno de bolhas, que vão aparecendo historicamente de acordo com o momento. Em um primeiro momento, as bolhas, as esferas, se organizavam em torno da família, em torno das famílias. Depois, quando houve o boom das descobertas continentais, feitas pelas grandes navegações, sobretudo a partir dos séculos XV e XVI, nós começamos a criar bolhas em torno do pensamento global, de um pensamento globalizante. E com a formação do capitalismo, as bolhas são formadas em torno do capitalismo. Sobretudo hoje. Por mais que as críticas ao capitalismo tenham sido feitas e sejam feitas, o capitalismo forma hoje as grandes bolhas de organização social, porque tudo se organiza em torno do capital. Então, a família de hoje se organiza em quê? Em torno do capital. As famílias são consideradas bem-sucedidas de acordo com a relação de cada membro da família com o capital. É importante você ter um bom emprego que seja valorizado perante o capital. Então, se você tem um emprego ou um trabalho que não é muito valorizado perante o capital, você é menos bem-sucedido. Se a tua ação, se você tem um trabalho que se organiza melhor perante o capital, você é melhor sucedido. Então as bolhas se organizam em torno do capitalismo. As esferas se organizam em torno do capitalismo. Mas houve a vulgarização do conceito de bolhas. E as pessoas começaram a falar de bolhas, da Matrix, de uma forma meio vulgar. E isso aconteceu de que maneira? As pessoas começaram a compreender que quando você fala absurdos, você fala fora da Matrix. Então, por exemplo, a ciência provou e está dizendo que a Covid-19 não pode ser curada através de determinados tratamentos alternativos, através da cloroquina, por exemplo. Aí vem um bolsominion e diz, não, você está falando isso porque você está na Matrix. Mas nós que estamos fora da Matrix, nós usamos cloroquina sim, nós apoiamos o uso de cloroquina porque nós estamos fora da Matrix. Então, falar absurdos passou a significar estar fora da Matrix. Então, se eu digo... É por isso que apareceu, por exemplo, gente dizendo que a Terra é plana. Até o Olavo de Carvalho andou namorando, né, com essa ideia de que a Terra é plana. E ele começou a ser visto como um grande mestre, um grande filósofo. Por quê? Falar absurdos significa estar fora da Matrix, em determinados núcleos do senso comum. Então, Olavo de Carvalho falou, por exemplo, que a Pepsi Cola usa embriões humanos para adoçar refrigerante. Oh! Grande sábio, está fora da Matrix. Mas nós não acreditamos, então nós estamos na Matrix. Então você falar absurdo, se eu falar, por exemplo, o Saci Pererê é loiro de olhos azuis e tem... O Saci é loiro de olhos azuis e tem 2 pernas. Ah, você está fora da Matrix. Mas se você falar o certo, não, o Saci Pererê é negro
e só tem uma perna. Não, você falou isso porque você está na Matrix. A Matrix apresenta algo que parece que é, mas não é. Mas você, falando absurdos, você está fora da Matrix. Então, o pensamento binário dessas bolhas digitais, porque existiram as bolhas familiares, existiram as bolhas formadas a partir da globalização, e o capitalismo começou a formar bolhas, e dentro dessas bolhas foram sendo formadas bolhas digitais, onde as pessoas entendem que dizer qualquer coisa é estar fora da Matrix. Qualquer absurdo serve. O bizarro serve. Porque o bizarro é estar fora da Matrix. Se as coisas parecem normais, se a ciência está presente, se as pesquisas estão presentes, é porque isso está dentro da Matrix. E as pessoas começaram de forma mais absurda ainda a dizer que essa Matrix toda que organiza o mundo é o comunismo que está por trás. Nossa vida financeira, nossa vida é legitimada pelos bancos, que teve, principalmente no governo Lula, os maiores lucros. E o sistema financeiro tem os maiores lucros, as grandes instituições do sistema financeiro têm os maiores lucros. E sabe por que eles têm os maiores lucros? Porque eles são socialistas. Porque eles são comunistas na cabeça dessa gente que fica participando do ideário dessas bolhas digitais. Então tudo é bolha socialista. A ONU é socialista. Estados Unidos é membro, Inglaterra é membro, Alemanha é membra, tudo socialista. Né? Porque era para ter só países socialistas, né? Então era para ser só Laos, Vietnã, Cuba e China. A ONU é socialista. Movimentos feministas são socialistas. Nunca ouvi, nunca li que Marx fez qualquer tipo de menção feminista clássica como hoje. Mas o pensamento feminista é marxista. Ecologia é marxista, é comunista. Ideias sobre minorias é comunismo. Em todo país do mundo, inclusive Estados Unidos, tem políticas de assistência a populações mais carentes, a grupos minoritários. Isso está dentro da economia capitalista. Sabe por quê? Porque os grupos minoritários, se eles foram alcançados, eles se tornarão também consumidores. Então, essas coisas não acontecem porque o socialismo está se organizando. É que dentro de uma barbárie total, o capitalismo também não consegue se organizar. O que é melhor, viver dentro de um capitalismo dos países da África Negra ou dentro de um capitalismo americano que inclui um pouco melhor a sociedade, a população como um todo? É claro que é muito melhor viver dentro de um capitalismo assim. Um capitalismo que exclui demais, que é que declara-se bárbaro de uma maneira muito avassaladora, é ruim para ele mesmo. Porque dentro do capitalismo é importante que o capital tenha a cobertura de um consumo que seja mínimo. Senão o capital mesmo perde a credibilidade. E os próprios investidores desse capital se retiram, como se retiraram da Venezuela. O próprio investidor, o próprio Brasil anda perdendo investimento. Será por quê? Nesses últimos anos de governo Bolsonaro, o Brasil anda perdendo investimento. Então, é importante que no capitalismo haja esse alcance ecológico, porque hoje em dia existe um capitalismo verde. E o Brasil tem grande potencial de se incluir nesse capitalismo verde. Porque
a energia, as matrizes energéticas, elas se deslocam dos combustíveis fósseis para energias alternativas. E o Brasil tem uma grande importância nesse capitalismo verde. As próprias instituições bancárias têm dito que é importante o Brasil se fortalecer como um país importante dentro desse capitalismo verde, dentro do ecologismo. Tudo está dentro do capitalismo. As próprias nações que têm a bandeira do comunismo na sua Constituição, Laos, Vietnã, Cuba e China, quem predomina? O que predomina é o capitalismo. Então a matrix do mundo atual não é o comunismo. A China, por mais que ela tenha um partido único, que é o Partido Comunista, quem predomina é o capitalismo. O mesmo acontece em Laos, no Vietnã e Cuba. Hoje em dia, Cuba já está permitindo iniciativa privada, propriedade privada. Eu mesmo, passeando pelo mundo, já fiz turismo com cubano. Cuba hoje dá passaporte. Ou seja, o cara não precisa tentar fugir de Cuba. Porque por mais que existam resistências socialistas, e é importante que a resistência socialista ocorra para mitigar o ímpeto bárbaro do capitalismo, mas mesmo assim o que predomina no mundo de hoje é o socialismo. Então, é o capitalismo, melhor dizendo. Então, a grande matrix não é o socialismo, como diz o imbecil do Olavo de Carvalho. Ele está delirando. Ele delira, né? Ele delira, literalmente. Por isso aqui é importante a gente estar na rede, nós professores estarmos na rede, porque é na rede, nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp, que as pessoas vão proliferando essas ideias ridículas, essas ideias patéticas, essas ideias sem fundamento nenhum. Porque a grande bolha é o capitalismo, não é o socialismo. Por isso, mais uma vez, chamo você, convoco você para participar deste canal. Filosofia com Eldon Rosa Masson. Há muitos outros canais também da resistência, importantes. O professor Paulo Giraldelli, apesar de um certo mau gosto, às vezes, na seleção de adjetivos, na seleção de algumas palavras, exagera um pouco na metáfora sexual, mas a integridade intelectual de Paulo Giraldelli é gigantesca. É o melhor, na minha modestíssima opinião, dos que estão aí nas redes sociais. Professora Maria Lúcia Fatorelli, com o canal Auditoria ao com o canal do Auditoria Cidadã da Dívida Pública, dando esclarecimentos muito importantes a respeito da vida financeira do Brasil, dos desmandos que ela acusa lá no interior do Banco Central. Professora Maria Lúcia Fatorelli, importante que as pessoas ouçam. Essa sim, fora da Matrix. Sabe por quê? Porque o Banco Central tem realizado operações que a imprensa não divulga. As operações compromissadas, que geram prejuízos de trilhões para os cofres públicos, ninguém fala, a mídia não critica. Mas a doutora Maria Lúcia Fatorelli, que está fora da Matrix, essa sim, fora da Matrix. Professor Paulo Giraldelli, sim, fora da Matrix, né? Fazendo críticas importantes à própria esquerda e ao próprio identitarismo. Professor Paulo Giraldelli sempre fala que a esquerda se tornou identitária. E quando a esquerda se torna identitária, ela deixa de ser universalista, ela deixa de incluir a todos. E a pauta da esquerda deve incluir também as minorias, mas dentro
dentro de um projeto nacional, porque antes de eu ser negro, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, negro, como tem o brasileiro branco, como tem o brasileiro mulato, etc. e etc. Paulo Gueraldelli, sim, fora da Matrix. Então é importante a gente fazer essas colocações e pensar, né? Que Matrix é essa? A Matrix, que está posta como imposição econômica, não é o socialismo, não. É o capitalismo. E a tendência do capitalismo, qual o objetivo do capitalismo? Se expandir. O capital não tem ética, não tem moral, não tem amor no coração. Por isso é que a crítica do socialismo é importante. O socialismo, nós socialistas, oferecermos uma crítica, não que o socialismo vá ser implementado, vá ser colocado, mas a crítica capitalista, socialista, é importante porque ela demarca um espaço crítico importante perante essa grande matrix, que é o capital, o capitalismo e os seus desmandos. Então, a grande matrix não é o socialismo, como diz esse imbecil do Olavo de Carvalho, e sim o capitalismo. Ok, galera? Vocês são do coração.